Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós terminamos mais um bloco bastante grande do nosso catecismo, em que tratamos sobre a divina providência. No último programa, nós começamos a repassar aquele conjunto de parágrafos que são resumo de toda a matéria dada ou apresentada no bloco anterior. Nós chegamos então ao parágrafo número 319. Deus criou o mundo para manifestar e para comunicar a sua glória. Que suas criaturas participem de sua verdade, de sua bondade e de sua beleza, é a glória para a qual Deus as criou. Ou seja, Deus não criou o mundo por necessidade, Deus não criou o mundo para aumentar a sua felicidade, o mundo não é emanação de Deus, como a luz é emanação do filamento lá da lâmpada, é uma emanação necessária. Deus cria livremente. E cria para quê? Para manifestar e para comunicar a sua glória, não para aumentar a sua glória. Nós não aumentamos a glória de Deus quando nós lhe damos glória, quando nós o glorificamos. Na verdade, nós devolvemos a Ele aquilo que nós mesmos já recebemos. O que Deus quer é que as criaturas participem da sua verdade, da sua bondade e da sua beleza. Essa é a glória para a qual Deus nos criou. Aliás, Santo Irineu também dizia que a glória de Deus é o homem vivente. Chegamos então ao parágrafo número 320. Deus que criou o universo, o mantém na existência por seu verbo. Aqui tem uma citação da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele sustenta o universo com o poder, com sua palavra poderosa, e por seu Espírito Criador que dá a vida. O que significa isso? Algo também sobre o que nós já falamos nos últimos programas, que Deus não criou o mundo num passado distante. Deus cria o mundo aqui, agora, nesse preciso instante. Não é como uma máquina, o universo não é uma máquina, um relógio que Deus criou, deu corda, estabeleceu as suas leis e o abandona a si mesmo. Não, Deus criou o universo, mas também o mantém na existência. E aí essa citação da carta aos aos Hebreus, melhor dizendo, é muito clara. Ele sustenta o universo pelo poder da sua palavra. E também por seu Espírito Criador que dá a vida. Parágrafo 321. A divina providência são as disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas até o seu fim último. Falamos longamente sobre a providência divina. O que é isso? Então, aqui o catecismo, muito rapidamente, define o que devemos entender por providência divina. As disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as suas criaturas até o seu fim último. Tivemos a oportunidade, inclusive, de dizer que a verdade das criaturas não está no começo, está no final. Aquilo para o que somos chamados a ser. Parágrafo 322. Cristo nos convida à entrega filial à providência de nosso Pai Celeste. São Mateus, capítulo 6, versículos 26 a 34, né? Nenhum cabelo de vossa cabeça cai sem que o Pai o saiba, até os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados. Valei mais do que muitos pardais, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. O Pai cuida delas. Então Cristo nos convida a essa entrega filial à providência divina. O apóstolo São Pedro
1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lembra, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Parágrafo 323. A providência divina age também por meio da ação das criaturas. Aos seres humanos, Deus concede cooperar livremente para os seus desígnios. É aquilo que nós no catecismo chamávamos de causas segundas. Deus age através das causas segundas da própria natureza que ele criou. E quanto a nós, seres humanos, e também aos anjos, Deus concede que nós cumpramos o seu plano livremente. Então Deus age também através dessas causas segundas, quais sejam as criaturas e inclusive as criaturas dotadas de liberdade, chamadas que somos a cooperar livremente com os seus desígnios. E, finalmente, o parágrafo 324, onde é abordada a questão do mal, o mal físico e o mal moral. A permissão divina do mal físico e do mal moral é um mistério. Vimos que essa pergunta assola o ser humano toda vez que o sofrimento bate à sua porta. Tivemos a oportunidade de lembrar o documento Salvifici Doloris do Papa São João Paulo II, o sentido cristão do sofrimento humano, em que o Papa lembrava que os animais também sofrem. Se você pisa no rabo de um cachorro, ele vai gritar. Só que o ser humano acrescenta a pergunta: por quê? Por que é que eu estou sofrendo? E para quê? Com que finalidade? Então, o nosso catecismo lembra que a permissão divina, porque Deus permite tanto o mal físico quanto o mal moral, isso é um mistério que Deus ilumina através de Jesus Cristo, morto e ressuscitado para vencer o mal. É interessante que Jesus não deu uma explicação teórica sobre o sentido do sofrimento, mas ele assumiu nossas dores, veio conosco caminhar, ele experimentou, inclusive, em si mesmo o mistério da morte, da derrota, do abandono, da condenação inocente. Só que Jesus deixa claro que a morte, o sofrimento, não tem a palavra final. A palavra final pertence à vida. A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se do próprio mal não tirasse o bem, por caminhos que só conheceremos plenamente na vida eterna. Esse foi o assunto dos nossos 2 últimos programas, lembrando que o próprio São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 22, dizia que o nosso conhecimento agora é imperfeito. Paulo, falando da fé, da esperança e da caridade, lembrava que hoje nós cremos e conhecemos como que por um espelho. Então nós o veremos face a face. Né? E é por isso que Paulo insiste que no céu já não haverá mais a fé nem a esperança, porque a fé já não terá mais sentido de ser, nós já estaremos diante de Deus face a face e já não há mais o que esperar, já somos possuidores de todos os bens. O que permanece, isso sim, é a caridade. Então, nesse sentido, o catecismo relembra aquela passagem de São Paulo na Carta aos Romanos, de que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus não permitiria o mal se do próprio mal ele não tirasse o bem, ainda que seja por caminhos que nós só vamos conhecer plenamente na vida eterna. Por enquanto, nós caminhamos realmente na fé, na esperança e no amor. Que essa fé cresça sempre mais e, se ela vier a esmorecer, que digamos: Senhor, eu creio, aumentai a minha fé. Amém.